Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, estamos iniciando mais um encontro convosco, e todos nós presentes queremos agradecer-vos, louvar, Pai, pela vida que nos destes. Louvar, Mestre Jesus, está sempre conosco, e juntos felizes estamos porque vamos ouvir, aprender o Evangelho, Joana de Ângeles. E assim, nesta noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Erra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós, então a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E muito boa noite aí já para a Ivana, né, que está aqui conosco. Boa noite, sejam bem-vindos todos vocês. E com a graça de Deus, né, estamos iniciando o último encontro de fevereiro, afinal de contas, hoje é dia 27. Amanhã 28 e domingo inicia-se o mês de março. Esse mês com 28, mês que vem com 31, pois é. Nosso boa noite então para todos vocês. Olha aí, nosso boa noite para Sueli, né, aniversariantes, que amanhã, né, Sueli? Tem minha relaçãozinha, depois eu vou confirmar, mas a gente já antecipa os parabéns aí para você, que Deus abençoe, viu? A satisfação a gente poder também estar junto lá no Paz e Amor. Felicidades aí para você. E nós vamos ver no Evangelho, que vai se iniciar daqui a pouco, estamos vendo então o último capítulo 28 do Evangelho, que é então, são as preces, né? Fizemos as preces por nós, preces pelos outros, agora nós estamos então preces por aqueles que já não estão mais entre nós. E nós vamos ver hoje preces por um criminoso. Pois é, prece por um criminoso, claro, por que não, com toda certeza. E Joana de Ângeles também, nós vamos falar um pouquinho sobre a Joana, e ela vem hoje falando para nós no livro Convites da Vida, sobre o capítulo 41, Convite à Probidade. Convite à Probidade.
É o que nós vamos ver então, já, com Joana de Ângeles, e agradecendo aí então a presença de vocês, e mais uma vez sempre, né, esperando que esteja tudo bem com a saúde, com vocês, trabalho, família, enfim, que tudo possa estar tranquilo para que aqueles que podem, que não vão trabalhar, né, já a partir de amanhã, a partir de hoje, possam ter então um fim de semana tranquilo, de descanso, enquanto muitos outros estarão ainda trabalhando, e muitas vezes trabalhando para que nós tenhamos o nosso conforto de final de semana. Né? Então vamos abraçar, deixar já um abraço a todos estes amigos nossos aí, companheiros de viagem, de caminhada, que trabalham no final de semana. Né? Então um grande abraço e que Deus abençoe o trabalho e a vida de todos vocês. E nosso abraço aí para o precioso amigo Carlos Santana, que também está aí, está chegando, vindo conosco, ele que está sempre conosco. Então um grande abraço aí para o nosso amigo Carlos Santana, cineasta, né? Como assim dizemos. Amigos, vamos ver então o nosso Evangelho, nossas preces continuam e nós temos várias preces. Ontem nós vimos então a prece por um inimigo morto e hoje nós vamos ver a prece por um criminoso. E o prefácio, né, que é aquele que antecede a prece, para nós diz o seguinte sobre essa prece por um criminoso. Se a eficácia das preces fosse proporcional ao seu comprimento, as mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados, porque eles têm mais necessidade do que aqueles que viveram santamente. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Crê-las inúteis porque um homem teria cometido esta ou aquela falta é prejulgar a justiça do Altíssimo. E quem somos nós para prejulgar a justiça do Altíssimo? E a prece podemos fazer e devemos fazer pelos criminosos, não é? São pessoas muito infelizes. Seguinte: Senhor Deus de misericórdia, não repitais esse criminoso que acaba de deixar a terra. Aliás, não repilais esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens pôde atingi-lo, entretanto, não o isentou da vossa justiça, se seu coração não foi tocado pelo remorso. Erguei a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas. Possa o seu arrependimento encontrar graça diante de vós e aliviar os sofrimentos da sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe a esperança e a consolação. Inspirai-lhe o desejo de reparar as suas más ações numa nova existência e dar-lhe a força de não sucumbir nas novas lutas que empreenderá. É a prece que termina com Jesus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. É a prece de hoje. Pois é, vamos aqui cumprimentando também, né, Maria Alice dos Santos, Alzira Crepaldi, a Judélia Lima, também conosco aqui, um grande abraço para todos vocês, Sandra Oliveira Vita, enfim, vocês, queridos amigos, né, pessoas amigas, com a graça de Deus, podemos estar juntos por instantes para o Evangelho, aprendendo um pouquinho e ouvindo, né, o nosso precioso Evangelho. E nós ouvimos, acabamos de ver, a prece por um criminoso. Prece por um criminoso. Aquele que cometeu delito, um delito que não precisa ser necessariamente, claro, nem o é, um crime contra a vida, né? Feminicídio, homicídio, fratricídio, um genocídio, mas um crime comum, até, e por que não? E muitas vezes os crimes, né, eles são com ocorrência de momentos de desequilíbrio. Claro, existem aqueles que, infelizmente, por sua própria natureza espiritual ainda, vamos dizer assim, em desenvolvimento, em amadurecimento, são criminosos contumazes e, especificamente, o mais grave contra a vida. Mas muitos são criminosos na questão do assalto, de roubo e mesmo a questão
dos crimes chamados sexuais, e etc., perseguição, estelionato, extorsão. Há uma infinidade de crimes, né? Mas muitos dos crimes que acontecem, muitas vezes não são pela índole criminosa daquele que o cometeu, talvez um momento de fraqueza, de insanidade. Como que nós vamos ter a certeza de saber? O crime foi cometido, infelizmente, mais infelizmente ainda para o autor do próprio crime. Porque, claro, a lei humana, quando assim o julga, vai condená-lo. Né? A condenação é com anos de reclusão, vai preso, etc, etc. A lei humana muitas vezes atinge os criminosos, mas muitas vezes também não os atinge, muitas vezes os isentam. Por questões jurídicas, questões de argumentação, momento do tribunal, etc. e tal. Mas o crime, uma vez perpetrado, levou ao prejuízo de alguém. Né? Financeiro, social, econômico, moral, seja lá qual for a natureza do crime. Então, aquele que o cometeu tem um débito muito grande para aquele que foi a sua vítima. E paga-se pela lei dos homens? Paga-se. Mas não se pode esquecer a lei de Deus. E a lei do homem não contempla uma série de delitos que para Deus é uma falta grave. E todos nós bem sabemos isso. Basta ali, digamos assim, olharmos os 10 mandamentos. Ele fala os 10 mandamentos, não é? Ali já estão colocadas algumas regras para não fazermos. Então, infringimos também as regras divinas, por termos cometido atos que levam outros a prejuízo. E muitas vezes os atos não são cometidos assim, às claras, à luz do dia, mas às vezes esses crimes, e muitas vezes os piores crimes, são cometidos na surdina, são cometidos em reuniões, são cometidos em situações que infelizmente levam a prejuízo não de 1, 2 ou 3 daqueles que estavam próximos no ato, mas a milhares, às vezes milhões de pessoas. E não deixa de ser um crime passível de ser descoberto, julgado pela lei humana, mas de forma alguma esquecido pelas leis de Deus. Muitos podem se julgar acima da lei, porque fazem isso, fazem aquilo, não pega, etc, etc. Aqui conosco, por falha disso, falha daquilo, os sistemas são falhos, claro, mas não da lei de Deus. Tá? Por isso que a própria prece ali fala a respeito do remorso, né? Fiz tanta coisa errada, pedir perdão àqueles que prejudicou, pedir perdão a Deus por ter falhado, mas independente do pedido de perdão, desse despertar para o remorso, fica em si a falta, e é uma falta cobrada por aqueles que foram prejudicados. E aí existirão os resgates, etc, etc, expiações, encarnações posteriores, às vezes, dependendo do crime, aquele que foi prejudicado vai se sentir no direito de cobrar justiça, vai começar a perseguir espiritualmente, casos de obsessão, aquelas que a gente sabe bem. Então, para que esses irmãos que entram em faltas, e às vezes faltas graves, possam ter lá um auxílio de cada um de nós, existe essa prece que a gente pode fazer. Porque muitas vezes pré-julgamos, fazemos um pré-julgamento e depois descobre-se que nada é daquilo. E é da própria natureza humana ainda nós estarmos julgando por aquilo que ficamos sabendo, por aquilo que raramente vemos, mas ficamos sabendo porque diz, por isso, por aquilo. Mas existem em toda circunstância, em toda situação, na nossa própria vida diária, a vida de cada um de nós, existem atenuantes e existem agravantes. E aí é uma questão de colocar isso tudo na mesa para que se possa ter a exata noção do que aconteceu, por que aconteceu e a pena a ser conferida. Mas a pena espiritual, essa é com os nossos irmãos lá no plano superior. Por isso rezamos e rezemos por eles, porque um dia, quem sabe, nós já fomos beneficiados com essas preces. Quem sabe ainda precisaremos e precisaremos ser beneficiados também. Nunca sabemos. É isso, queridos amigos, grandes, diferentes situações, não é? Então, nosso boa noite também para a Alessandra Branco, a Bárbara Santana Neri, Carlos Eduardo Aragão. Sejam bem-vindos a esse nosso último encontro desse mês de fevereiro. Curtinho,
ainda mais curto, porque teve carnaval aí pelo meio e tal, não é? Mas temos agora, pela frente, o mês de março, inteirinho e bonitinho. Amigos, vamos ver a Joana de Ângeles. Joana de Ângeles hoje fala-nos e nos convida à probidade. Hoje convida à previdência. Hoje convida à probidade. Vamos ver então o que ela nos diz e depois vamos aí homenagear os nossos queridos aniversariantes, que são muitos, né? Então vamos ver o que Joana de Ângeles nos fala. Consideras interiormente revoltado quando ocorre em torno de ti e não poucas vezes vitimando-te também, né, as circunstâncias negativas que proliferam cruéis, engendrando conflitos arbitrários que dizimam multidões de inocentes sob as guerras, essas guerras que tanto acontecem. A fortuna que transita, passando de cofre a cofre, nos quais a usura coloca terríveis cadeados de dominação. Enfermidades virulentas que desfalcam esperanças, enquanto decompõem corpos em de linhas estéticas atraentes, reduzindo-os a escombros orgânicos em degeneração. Vês a prosperidade dos maus, o júbilo sorridente, excelentes alegrias em bocas acostumadas à maledicência, a calúnia e aplausos festivos aos que demoram nas torpezas morais. A tranquilidade dormindo em companhia dos usurpadores. O poder retido em mãos que se levantaram para apoiar carnificinas e o luxo desenfreado naqueles que se estribam em desfrutar do lenocínio organizado, do negócio de tóxicos destruidores, os benefícios da criminalidade de vários portes. Repassas mentalmente a estratégias que abalam as estruturas emocionais do homem, como se tudo estivesse na terra, esse imenso navio fundeado em muitos quilômetros de atmosfera, qual nau perdido em si mesmo. Incêndios surpreendendo muitos indefesos e os destruindo. Naufrágios em que perecem centenas de vidas, nos quais crianças e velhinhos são tragados pela voragem das águas volumosas. Desastres aéreos, em que se aglutinam esposos e mães devotados ou parentes aturdidos que fazem viagens precipitadas para atenderem familiares enfermos ou negócios de urgência, vitimados pelo golpe da fatalidade. Homicídios que sofrem vítimas inermes, homens probos, corações honrados. E quantos infortúnios ocultos estão colocando travo de fel e ácido que requeima o espírito de milhões e milhões de corações. Não podes compreender a justiça em fato do sensacionalismo de veículos de comunicação que se comprazem em expor as desditas e tragédias que acontecem em todo lugar. Acima, porém, das aflições, para refletir o insondável da tecedura da lei que transcende as tuas pobres visões e os ângulos limitados da tua observação, está tudo certo entre as diretrizes funcionais de Deus. Ocorre que no palco dos homens mudam-se os cenários, trocam-se as roupas, mas as personagens são as mesmas. Vão e tornam acompliciadas com novos grupos que aderem espontaneamente às tragédias, às comédias, às exibições dos dramas do cotidiano, sob o impositivo da lei. A vítima inocente de hoje é o sicário impiedoso de ontem. O trêmulo velhinho de agora justiçado continua sendo a mão do verdugo. É Joana de Ângeles falando sobre nós, falando sobre nossa posição nesse mundo.
E ela fala sobre aquilo que nós observamos diariamente. Quantas situações ela colocou aqui, todas elas situações difíceis para nós, vamos dizer, que acompanhamos as notícias, mas piores ainda para aqueles que são os autores da notícia. São crimes, são naufrágios, são desastres, né? Desastres acidentais do homem, desastres chamados naturais pela própria natureza. Temos exemplos aí, né? Está aí no nosso, dentro de nossa casa, tantas e tantas chuvas que acontecem, deslizamentos, destruição, morte, prejuízos imensos, tantos crimes que acontecem todos os dias. São feminicídios todos os dias, homicídios todos os dias. Quanta coisa ruim, quanta notícia ruim, né? Que tornam difícil a grande maioria serem até pessoas justas por tantas coisas complicadas. Mas Joana fala no finzinho uma coisa fundamental para todos nós, né? Que acompanhamos, que procuramos entender um pouco mais a espiritualidade, o porquê que nós estamos aqui, de onde que nós viemos, essa é a grande questão que fica, porque é de onde e como nós viemos que explica as diferenças entre todas as pessoas encarnadas neste mundo em todos os tempos. Porque todas as nossas encarnações foram difíceis. Como esta nossa é difícil? Alguém aqui está tendo uma encarnação fácil? Alguém de vocês, nós aqui? Não. Mas tivemos encarnações muito piores, em todos os sentidos. E muitas vezes fomos, como Joana diz aqui, a vítima inocente de hoje é o sicário impiedoso de ontem. Aquele que foi o causador de muitas coisas complicadas. O trêmulo velhinho de agora continua sendo a mão do verdugo. Eu que estou aqui falando com vocês, nós juntos procurando entender nossa posição desse mundo, ouvindo Joana de Ângeles, com o Evangelho também, tantas coisas que são ditas, temos essa ciência, que se hoje somos aquilo que cada um de nós considera, entre aspas, somos bonzinhos, nós não o fomos em encarnações anteriores. Nós somos tristes, nós somos terríveis, e é exatamente por isso que ainda estamos aqui. Porque precisamos expiar, porque precisamos nos remir de tantos erros que cometemos no passado e que, infelizmente, continuamos errando. Então, a probidade, como diz Joana de Ângeles, que seja aquele ser justo, né? Aquele ser sábio, aquele ser consciente, tantas e tantas vezes passa extremamente longe de cada um de nós. Mas cobramos que todos os outros sejam justos. Então é para isso que precisamos estar atentos para aquilo que é importante para nós, e o que é importante para nós, em síntese geral, é importante para cada um daqueles que estão conosco. Então nós temos tido encarnações e encarnações procurando progredir espiritualmente, e nos entendermos para poder realizarmos coisas melhores, coisas mais suntuosas para a nossa evolução espiritual, mas sempre encontramos um pouco ou muita dificuldade. Mas precisamos perseverar, precisamos continuar, porque precisamos, em determinado momento, parar de encarnar, parar de passar dificuldade, mas só conseguiremos isso à medida de que nós formos nos recuperando espiritualmente de tantos erros cometidos, como muitos cometem uma quantidade imensa de erros na nossa existência que podemos acompanhar dia a dia pela mídia, seja lá por qual maneira for. Que Deus nos auxilie, né? Nos abençoe, nos fortaleça para prosseguirmos no bom caminho. Consigamos, sim, remir nossos erros, fazer as nossas expiações, sermos bem-sucedidos nas provas que todos nós abraçamos. Que Deus nos auxilie, nosso Mestre Jesus sempre conosco, nos fortaleça na caminhada também. Né? Então, olha aí, né? Também vamos abraçar aqui o nosso querido Fábio Luiz de Oliveira, filho da Leonice, também está conosco. Boa noite, meu amigo, como você está? Tudo bem com você? Sim, graças a Deus. A Célia está aqui, viu, Fabinho? Então a gente manda. A Célia mandando uma bicota para você aí, para a Leonice,
A gente manda um belo fim de semana para vocês, viu? E Deus abençoe. Um grande abraço. E é isso, amigos. Vamos então aqui homenagear os nossos preciosíssimos aniversariantes, aqueles que eu tenho comigo, mas vocês incluem, claro, todos os seus aniversariantes aí também. Hoje, aniversariando a Adélia Peripato Machado, que trabalhou junto no Banco do Brasil, um grande abraço. Divina Oliveira Favoreto, né, Célia? Companheira também, a Célia manda um beijo para você, Divina. Também o Clepson Sheik, o Edson Oliveira, o Antônio César André, o André, que a gente faz oração também por ele aqui, né? Teve um acidente aí, teve que operar a perna, colocar aqueles pinos, mas está bem, com a graça de Deus, mas vamos fortalecendo, né, André? Um grande abraço, já o cumprimentamos. Marcelígia Zedosa, Antônio Zambonini e Emanuel Fernandes, fazendo então aniversário hoje. E amanhã? Olha aqui, amanhã vão ser a Maria Rosa Costa, Risoraide Silva, João Lopes Factore, Edneia Renato, Maria Alvina da Silva, Andréa Brito, Gustavo Camargo Almeida. Gustavo aí, que a gente também conhece, filho do Douglas, a Sandra, um grande abraço para você aí, viu? Deus abençoe, Gustavo. E aí nós vamos ter então, domingo, olha aqui, iniciando março, domingo, belo dia para aniversariar, a Bruna Siqueira, a Sueli Parolin, né, que já também esteve por aqui conosco, está conosco, um grande abraço de novo. Tereza Rodeguer, a mulher do Rodeguer, né? Fazendo aniversário. Ei, Tereza, um grande abraço para você, viu? Meu e da Célia. Deus abençoe. Também a Carla Braz, o Deilson Poser, Sandra Luzia Walsh no domingo. Então, dias recheados de aniversariantes. A gente manda o nosso abraço, coração a coração para vocês. Grande abraço, desejando sempre melhor, as bênçãos do Pai, muitas do caminho. Cada um trata aí de semear suas boas sementes para ir colhendo bons frutos na caminhada, né? Porque não tem jeito, semeou, colheu, é isso, lei da causa e efeito, e prosseguimos na luta. É isso, amigos, então resta-nos agradecer a participação de vocês, a presença de vocês, né? Sempre aqui conosco. Olha aí, nosso prezadíssimo José Albirajara Gonçalves da Silva, lá de Jaguarão, Rio Grande do Sul também, sempre presente conosco, né? Se não consegue entrar no horário, ele entra depois, deixa um boa noite, um abraço para todos nós. A gente agradece muito esse carinho aí também do nosso prezadíssimo José Albirajara. Um abração aí para o Sul, meu caro. Vamos para o nosso momento de prece, vamos fazer então nossas orações. Estamos vendo as orações, né? No capítulo 28 do Evangelho, que é dedicado às orações, a coletânea de preces espíritas. Vamos orar por esses nossos irmãos que precisam. Vocês vão mentalizando todos aqueles que vocês conhecem, que sabem, mesmo que não tenha pedido, é o coração nosso que manda. Nós vamos orar por muitos que aqui nos pedem, e a gente procura atender com o máximo carinho, tá bom? Então vamos mentalizando aí também. Orando pela Arvoni de Oliveira Pascoal, de Djalma Camargo, a Rosa Amélia Leal, a Carlos Bispo, também Eide dos Santos, pelo nosso queridíssimo Anderson Barbosa Pires, lá nos Estados Unidos, batalhando firme aí, grande abraço, Anderson. Também pela Isadora Pérez Garcia, pela Luiziane Ferra, pela Maria Angelina Bela Bassa, Aline de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Muzes da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirane Colucci, Covanino Colucci, Juliana Saldanha, Elaine Pieroni, Orlando Lameu, Rosa Decresce, Cecília de Paulo, Luiz Esferra, Meio das Graças Barbosa Pires, Adriana Dona Bela Bastos, nosso queridíssimo Maurício Barros, vamos aí, Maurício, vamos logo saindo da cirurgia ainda, em recuperação rápida, hein, menino? Grande abraço. Também o Claudemir Ruim, Jandira Vieira Forlan, Gabriel Ruiz Miller, nossa irmã Tercília Antonelli, a gente manda um abraço. Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, também pelo André, né, que foi aniversariante do dia, mandamos o nosso abraço para ele, a recuperação, a Maria Auxiliadora, Maria Terezinha da Silva, todas as Marias Auxiliadoras do mundo também, né? Também para a nossa querida Ivonete e para todos vocês, nossa Cristina, Dona Cristina Serra, né, que também a vimos ontem, né, está se recuperando. Um grande abraço aí para a Cristina também e para todos vocês e para todos nós. Vamos orar nosso momento de prece. Vamos lá?
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e sim, reunidos em Seu nome, amado Pai, aqui reunidos em nossos lares, nossas famílias, e juntos, levamos a vós nosso louvor, agradecimento pela vida que nos concedestes. Nosso agradecimento ao Mestre Jesus que está sempre conosco. E nós todos, felizes neste momento, unindo nossos corações, nossa vibração amorosa, levando o nosso louvor, também levamos nossos pedidos, nossas súplicas a vós, pedindo suas bênçãos, todos os seus filhos neste mundo e em seu universo. Especial aos nossos aniversariantes queridos, esses dias felizes, para tantos pais que acolhem seus filhos, que veem ao mundo espíritos para a dificuldade do dia a dia. Abençoa nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos que já nos deixaram, caminhando no plano espiritual. Abrindo seus braços e acolhendo também, Pai, nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, após aqui cumprirem a sua caminhada. E sim, pedimos suas bênçãos celestiais a todos que nós aqui demos os nomes, a todos aqueles em que em nossos lares nos lembramos desses corações amigos, também necessitando de suas bênçãos. Assim como nossas famílias, as famílias de todos os seus filhos, necessitam destas bênçãos, dessa luz para enfrentarmos as dificuldades entre todos nós. E pedimos por tantos e tantos irmãos que tanto sofrem em suas caminhadas difíceis neste mundo. Pedimos por nossos dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo que necessita, deixando um pouco de lado, que assim seja o orgulho e a vaidade que é tão comum. Abençoa ainda, Pai, nossos irmãos que estão procurando ansiosamente o trabalho que dignifica, abençoando aqueles que nos dão o trabalho e aqueles que cumprem, sim, as suas obrigações do trabalho, tantas vezes e tão difícil conseguir. Abençoa, assim, nossas casas de oração, onde vamos nos louvar, vos agradecer, felizes. E em especial carinho, as suas bênçãos amorosas, a esses que estão chegando ao mundo, nossas crianças, nossos jovens, adolescentes com tantos sonhos e objetivos, e que tantos sonhos e objetivos possam ser realizados sempre e sempre, tendo por base o amor, o respeito, sim, a indulgência, o perdão, a paciência, a tolerância, a fraternidade, no exercício sábio da justiça com muita sabedoria, e assim norteando suas vidas para o bem. E que possamos juntos, Pai, recuperar esse planeta que tanto já prejudicamos por nossa ignorância, nossa ganância, e que cobra providências de nossa parte em sua recuperação. E sejamos fortes e possamos recuperar esse mundo que criastes para nós. Assim, levamos a vós a oração que nosso Mestre nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder, é a glória para sempre. E nós, seus filhos, humildemente vos pedimos teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia em nossos dias. E que seus bálsamos de luz, Pai, venham para todos nós, encarnados, desencarnados, onde estivermos, como estivermos, para que sim, nosso corpo físico esteja em equilíbrio, nosso corpo espiritual, nossa mente, harmonizados por tanto amor recebido, mas também por tanto amor doado. E que o doemos onde formos, aos nossos irmãos, assim abençoando também seus caminhos, como pedimos que abençoeis nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, abençoeis nossos irmãos que se desviaram do bom caminho, percorrendo caminhos difíceis e fortalecendo-os para que retornem ao necessário caminho do bem. Assim, tanto agradecer, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça
agora e sempre. E é isso, né, queridos amigos? Agradecemos muito, muito, muito a participação, a presença, a paciência de vocês, a indulgência de vocês para conosco. Mas vamos aprendendo juntos um pouquinho, né? E que esse pouquinho é tão importante para a nossa caminhada, que ela seja sempre, como diz, o caminho do bem, com muita luz e auxiliando, mas também dando abertura para que sejamos auxiliados quando assim necessitamos, não é? Então, eu e Célia, que aqui está, um beijo grande para vocês, aquele abraço, coração a coração, desejando um ótimo final de dia, de noite, bom descanso para vocês, um ótimo sábado, um ótimo domingo, uma ótima segunda-feira, quando a gente deve voltar. Vamos nos reunir novamente, sob as bênçãos de Deus, sob sua permissão, óbvio, né? Mais um pouquinho do Evangelho na segunda-feira, já começando a primeira semana de março. Queridos amigos, um grande abraço para todos vocês, que a paz do Senhor esteja convosco, esteja sempre conosco, agora e sempre. Linda noite, bom descanso, bom final de semana e até segunda-feira. Fiquem em paz e as bênçãos de Deus sobre seus lares, sobre vocês, sobre todos nós. Até segunda. Tchau.